Olá pessoal! Sair cedo do Brasil para tentar o sonho de jogar no futebol da Europa é o caminho de cada vez mais jovens atualmente. E é por isso que o Gol de Canela resolveu fazer uma varredura por diversos clubes da Europa e te mostra hoje 10 jovens promessas brasileiras que poucas pessoas conhecem por aqui. Confere só! Promessa das categorias de base do Internacional, o lateral esquerdo Rogério deixou o Beira-Rio antes mesmo de estrear entre os profissionais. Com apenas 18 anos na época, após ter se destacado nas categorias de base da seleção brasileira, ele foi contratado pela Juventus em fevereiro de 2016 por 1,5 milhão de euros, de acordo com a informação da época. Na Itália, ele terminou sua formação nas categorias de base da Velha Senhora, se profissionalizou e desde 2017 segue emprestado ao Sassuolo, equipe que joga a primeira divisão da Itália. Só nesta temporada, ele participou de 32 jogos, marcou um gol e deu 2 assistências. Ele está atualmente com 21 anos e pode ser negociado na próxima temporada com o Benfica de Portugal. O atacante brasileiro Rodrigo Farofa foi contratado pelo Real Madrid junto ao modesto Grêmio Novo Horizontino por um valor estimado em 18 milhões de reais em abril de 2018. Tratado como joia, Rodrigo chamou a atenção do Real Madrid durante a disputa do Mundial de Clubes Sub-17 em 2017, quando o jogador atuou por empréstimo pelo Palmeiras. Na oportunidade, ele marcou 5 gols em 5 jogos. Com apenas 19 anos, ele já foi considerado um dos principais nomes dos merengues na disputa da Champions League Sub-19, participando de 8 jogos, marcando 6 gols e dando 2 assistências. Outra revelação brasileira na base do Real Madrid é o jovem Augusto Galvão. Ex-camisa 10 do time Sub-17 do São Paulo, o jogador foi contratado pelos merengues em fevereiro de 2017 por quase 10 milhões de reais. Hoje, com 20 anos, ele segue jogando no Real Madrid Castilha, que disputa a terceira divisão espanhola. Em 2019, ele já participou de 17 jogos e deu 1 assistência na liga. Convocado algumas vezes para as divisões de base do Brasil, em novembro do ano passado, Augusto foi chamado pelo técnico Tite para participar de treinamentos com a seleção brasileira principal. O rival Barcelona também tem promessas brasileiras em sua base, começando pelo jovem Lucas de Vega, de apenas 18 anos. Filho de brasileira com pai espanhol, o jogador nascido em Fortaleza se mudou aos 2 anos para a Espanha e por lá começou no próprio Barcelona com apenas 9 anos. Hoje, titular absoluto do time Sub-19 do clube catalão, ele já é encarado como uma das grandes revelações do Barça para as próximas temporadas. Tanto que, de acordo com o jornal AS, Lucas tem uma cláusula de rescisão de contrato que é avaliada em 100 milhões de euros. O meia já foi convocado pelas seleções Sub-16 e Sub-17 do Brasil e da Espanha, mas segundo entrevistas recentes, ele ainda não decidiu qual seleção vai defender no futuro. Artilheiro do São Paulo na Copinha 2019 com 10 gols, o jovem atacante Gabriel Novas é outra aposta do Barcelona em jovens promessas aqui do Brasil. Gabriel acertou o contrato de empréstimo com o Barcelona até junho de 2020, com opção de compra ao fim do vínculo atual. O interesse do Barça no atleta já era conhecido há algum tempo. Por isso, o São Paulo se antecipou e renovou o contrato com o jogador por mais 5 anos. Nesta temporada, atuando pelo Barcelona B, Gabriel já fez 4 jogos e deu 1 assistência. Voltamos para o futebol italiano, agora para falar de mais um jovem brasileiro que tenta sorte por lá. Trata-se do lateral direito Lucas Rosa, de apenas 18 anos. Com passagens pela base do Palmeiras e pela seleção brasileira Sub-17, o jogador está na Juventus desde abril de 2018, quando surgiu a oportunidade de ir para o clube após cumprir o contrato de formação com o Palmeiras. Ele passou por um período de testes no clube italiano e, ao ser aprovado, assinou contrato até junho de 2021. Lucas atualmente integra o time Sub-20 do clube italiano, mas tem sido frequentemente chamado para treinar com o time principal.
Filho do ex-volante Paulo Assunção, o meia Gustavo Henrique é uma das apostas do Atlético de Madrid para as próximas temporadas. Fixo nas categorias de base do Atlético desde 2013, o jogador realizou vários treinos sob o comando de Diego Simeone na equipe principal, mas pelo menos por enquanto, seu lugar tem sido mesmo no time sub-19. Nascido no Brasil, mas também com cidadanias espanhola e portuguesa, Gustavo já foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17, mas segue no radar das outras equipes europeias. Paraibano nascido em João Pessoa, revelado pelo Coritiba e com passagens pelas seleções de base do Brasil, o atacante Matheus Cunha é um daqueles jogadores que devemos ficar de olho nos próximos anos. Ele deixou o Couto Pereira sem fazer nenhuma partida pela equipe principal em 2017, para assinar com o Sion da Suíça. Por lá, se destacou rápido, marcou 10 gols e deu 8 assistências em apenas 33 jogos. Já em junho do ano passado, chamou a atenção do Red Bull Leipzig, que o contratou. Assim, nesta segunda temporada no futebol europeu, viu seu valor de mercado subir para 12,5 milhões de euros. O seu atual contrato com o clube alemão é válido até 2023. Sobrinho neto de Augusto, capitão da seleção brasileira na Copa de 1950, Bernardo Rosa é praticamente um desconhecido por aqui. Apesar de ter jogado no Sub-15 do Flamengo, o jogador começou definitivamente sua carreira no futebol com a camisa do West Ham, após um período de apenas 2 meses de teste, onde foi logo integrado à equipe Sub-16 do clube. Hoje, aos 19 anos, ele segue sendo tratado como uma grande promessa do clube londrino. Só por curiosidade, a Federação Portuguesa de Futebol já tentou uma aproximação com Bernardo, pois soube que ele tem um passaporte português. Então, se a CBF não monitorar o jogador, corre risco de perdê-lo nos próximos anos. Considerado uma das boas promessas da base do Atlético Paranaense nos últimos anos, o meia Marcos Antônio, também conhecido como Marcos Bahia, é quem fecha a nossa lista. Presença constante nas convocações da seleção brasileira sub-20, o jogador de apenas 18 anos deixou o Furacão em junho do ano passado, após problemas com a diretoria, e se transferiu para o Estoril de Portugal. Por lá disputou apenas 4 jogos pelo sub-23 e 6 pela equipe principal, até que em fevereiro deste ano foi contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Seu contrato é de 5 anos e ele já vem sendo trabalhado como uma das principais promessas do clube ucraniano. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!